capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 2, vamos ler versículo 4, 2 Timóteo 2, 4. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Minha tradução NVI, ela diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Tradução Almeida Revisada Atualizada diz: pois o soldado, quando está servindo, ele quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Feche teus olhos por um instante. Pai, hoje, nessa noite, nós queremos estar envolvidos, comprometidos, mergulhados, imersos naquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos ser filhos abençoados, filhos que obedecem ao seu Pai, filhos que fazem o que fomos chamados a fazer, e que o Senhor seja conosco, nos fortaleça, Senhor, nos levante. Pai, se existe alguém aqui no nosso meio enfermo, cure agora em nome de Jesus, para que possamos nos apresentar nesse exército celestial, a fim de fazermos o que fomos chamados e vocacionados a fazer. Que o Senhor nos garanta nessa vida, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos leve rumo aos nossos melhores dias. É o que nós oramos em nome de Jesus. Você está do lado de alguém aí? Dá a mão a essa pessoa aí que está do seu lado. Segura na mão dela. A Bíblia diz que quando dois ou mais concordam a respeito de algo, no nome do Senhor, Ele estabelece. E hoje eu quero orar pelo Rio Grande do Sul. Está comigo aqui? Está em concordância? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos liberar agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja ali com aquelas famílias, que cesse, Pai, todo tipo de tragédia naquele lugar. Nós não aceitamos, Senhor, vidas serem ceifadas. Nós não aceitamos o que está acontecendo ali. Daqui nós mandamos uma palavra: cesse toda enchente, cesse toda chuva. Que o Senhor, Pai, possa guardar aquelas vidas, abençoar aquelas famílias. Que o Senhor possa levar, através das ajudas de muitas mãos, mantimento. Que o Senhor possa levar aquele povo, Senhor, alegria, propósito, vida. Nós aqui declaramos: cesse todo mal sobre o Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Agora você pode tomar seu assento. Aleluia. Sempre que você lembrar de orar, ore pelo Rio Grande do Sul, ore por todo o Brasil, ore para que os ouvidos se abram, ore para que as pessoas elas possam ter um vislumbre de chamado e propósito. Esse texto, ele é muito interessante, e hoje pela manhã eu falava sobre perseverar em oração, e eu quero também trazer aqui uma continuação talvez da mensagem da manhã, falando sobre você não se distrair, não se distrair. É isso que diz o texto: pois o soldado, quando está servindo, ele quer agradar o seu comandante, e por isso ele não se envolve em negócios da vida civil. Sabe, nós por vezes não conquistamos algumas coisas porque nós estamos com a bola dividida. O que é a gente estar preocupado? É você ter uma ocupação que ainda não chegou na sua vida. É você estar com algo que ainda não aconteceu. E nós por vezes estamos levando a nossa vida assim, o nosso chamado assim. Por vezes nós estamos sem foco. Nós começamos algo focado e no meio do caminho estamos cheios de distrações. Coisas estão tirando o nosso potencial. Coisas estão roubando a nossa atenção. Então eu quero te dizer nessa noite: não se distraia com aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se distraia com aquilo que você sabe que é o seu chamado. Por que eu digo isso? Porque temos perdido muitos soldados na batalha por conta de se distrair, por conta de no meio do caminho perceber outras coisas e abrir mão daquilo que não deveria abrir. A Bíblia diz em Lamentações capítulo 3, no versículo 21, que nós devemos o quê? Buscar ter esperança. Sabe, nós devemos nos lembrar disso constantemente. Por quê? Por que a Bíblia fala para lembrarmos disso constantemente? Trazei à tua memória aquilo que dá esperança, é isso que diz o texto. Eu comecei a falar, vocês ficaram meio perdidos assim, então estou traduzindo aqui a Bíblia.
Por que nós precisamos trazer à memória o que dá esperança? E a Bíblia fala para lembrar disso, porque por vezes você está esquecendo quem é Deus na sua vida. Por vezes você está esquecendo quem Ele é, o que Ele te chamou a fazer. Neemias era alguém focado. Neemias, ele foi reconstruir os muros, e o que o povo não tinha conseguido em anos, Neemias fez em dias. Porque a tua batalha, ela não é maior do que o teu chamado. Porque aquilo que Deus chamou para fazer não é maior que você. Porque aquilo que você tem para fazer, Ele vai ser feito com tudo aquilo que você tem, mas isso não é muito maior que você. As pessoas falam assim, eu estou passando luta, não nos sobreveio, a Bíblia diz, não nos sobreveio coisas maiores do que podemos suportar. Se você está em luta, é porque você é um bom soldado e consegue suportar o que você está vivendo. Uma boa palavra ou não? Gostaram dessa não? Não quero luta, pastor. Eu não quero passar por dificuldade. Alguém disse assim, se a vida não for uma viagem que te leva para o céu, certamente ela está te levando para o inferno. Isso é forte, hein? Gostei dessa, poderia ser minha frase, mas não é. E a verdade é essa, se você está sendo distraído de ir para o céu, certamente você está caminhando para o inferno. E nós por vezes não acreditamos assim, fala, não pastor, mas não é muito por aí. Sabe, uma das maiores dificuldades que nós temos na vida é dizer não. É ou não é? Tem um livro ali atrás chamado Chaves de Destino. Tem um capítulo dele que fala sobre você dizer não. Já leram? O autor é top, hein? Nesse capítulo lá do meu livro eu coloco, diga não sem se sentir culpado. Tem pessoas que se sentem culpadas por dizer não. Ai pastor, mas o que eu vou falar para ele? Não! Assim. Ai, mas é insensibilidade. Você está caminhando para onde com as suas distrações? Quem está pagando o preço pelas distrações que você tem? Sabe, tem pessoas que já entrou em muita confusão porque não conseguiram dizer não, inclusive em dívidas, que é o pior, porque não souberam dizer não quando era preciso. E saber dizer não é ter foco. Saber dizer não é ter foco. Eu lembro quando eu pastoreei os jovens, já contei isso aqui para vocês. Chegou um casal que era discípulo e eles iam casar no sábado. E eles me chamaram para ser padrinho. O que eu disse para eles? Não. Por quê? Porque o meu foco era o quê? Ministrar para os jovens sábado. E eles sabiam disso, eles eram meus discípulos. Nossa pastor, mas você é duro. Eu não me distraio com aquilo que eu posso me perder. Só isso. As pessoas estão muito distraídas. Elas recusam o chamado, mas aceitam convites. Está tudo o contrário. Elas estão mais focadas em serem convidadas do que viver um propósito e um chamado. É por isso que muitas pessoas não vão fazer grandes coisas no mundo, gente, porque nem todo mundo tem foco de seguir aquilo que foi planejado a fazer. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para uma coisa que você irá focar. Não. Significa dizer não a centenas de outras coisas. Quando eu faço casamento no altar, eu digo isso. Disse isso outro dia. Fiz um casamento sexta-feira. Quando você está dizendo sim para ela, significa que você está dizendo não para todas as outras. Isso é foco. Quando você diz sim para Jesus, você está dizendo não para tudo que está fora Jesus. E o que está fora Jesus? Aquele show que aconteceu ontem em Copacabana, está fora de Jesus. Espero que você não tenha perdido a sua noite olhando aquela promiscuidade, pornografia, etc e tal. Culto ao satanismo. Tudo que não está em Jesus é mentira, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você diz sim à vida, você está dizendo não à morte. E quando você diz não à morte, alguém vai chegar, vamos lá no show. Você fala, você já tem minha resposta. Eu já escolhi sim a vida. Desculpa. Estão comigo aqui, gente? Uns meses atrás eu fui fazer uma consulta com a nutróloga. E eu cheguei ali e ela me disse que eu precisava cuidar de alguns pontos da minha saúde. Para isso, ela me disse algo que me machucou. Se é que você me entende. Ela disse que eu precisaria cortar um pouco dos doces. Queria ter ido embora daquela consulta. Deu tempo. Moral da história. Tive que cortar alguns doces.
E eu gosto muito de doce, quem me conhece. Afinal, comer chocolate não vai me prejudicar na hora, mas vai me prejudicar no tempo. Sabe qual é o lance? Se pecado fosse pago na hora, nós não pecaríamos, sim ou não? Porque o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Então se a gente pagasse o preço na hora que cometesse, ninguém ia pecar mais. Mas assim a gente também está levando a vida, o nosso chamado, o nosso propósito, a nossa família. Ah, não tem problema hoje, só hoje que eu vou sair da dieta. Só hoje que eu vou fazer isso. Só hoje que eu vou me permitir ter essa vida, esse jeito, essa atitude. E é isso que tem levado muitas pessoas ao buraco. Já parou para pensar como não fazemos nada que a maioria das pessoas de sucesso fazem, mas nós queremos o sucesso que elas têm? Ouvimos aqui o testemunho da Tássia e falamos, meu Deus, esse mês eu vou bombar também. Você vai bombar se você trabalhar, se você fizer, se você for atrás, se você... Porque o sucesso ele só acontece para quem está trabalhando, gente. Sucesso é algo que encontra você no caminho do trabalho. Assim como as promessas, elas te encontram no caminho. No processo que você está, você é promovido. E tem pessoas que acham que a vida vai acontecer no piscar de olhos. Não. Nós queremos muito emagrecer, mas quando nos oferece um docinho, chega saliva aqui a boca. Mas nós queremos ser magros, ser esbeltos. Nós queremos ter o corpo sã, saudável, mas não fazemos um exercício, não cuidamos da máquina. Sabe, nós queremos ser ricos, mas não estamos dispostos a trabalhar duro e com estratégia. Nós queremos ser abençoados, mas não nos tornamos a bênção. Nós queremos aquilo que Deus prometeu, mas não queremos intimidade com Ele. Então nós precisamos decidir, o que você quer? A pergunta dessa noite para você é, o que você quer? Porque quando Jesus chegou diante de alguém que queria ser curado, Ele fala, o que queres que eu te faça? João capítulo 5, e Ele diz, quando toca as águas, ninguém me empurra lá, eu não consigo ser curado, e contou toda uma historinha triste. Talvez você esteja contando a sua história triste para todo mundo. Aí Jesus pergunta de novo, porque Jesus talvez é mais paciente do que eu e você. Ele pergunta de novo, o que você quer? Ele fala, eu quero ser curado. Então seja curado. Nós não temos foco, já percebeu que nós não temos foco? Você começou talvez ano de 2024 com uma ideia, terminou 2023 profetizando 2024 e agora já estamos em maio, e você ainda está sem saber o que você quer, porque não tem foco. E tudo que você não foca não cresce. Eu vou repetir isso, tudo que você não foca não cresce, mas quando você foca, cresce. Se você focar no medo, você será um medroso. Mas também se você focar na promessa, você viverá milagres. É assim a vida. Só que nós precisamos não nos distrair. E isso tem um motivo. Muitas das decisões que nós tomamos não é baseado no foco, mas é baseado numa confusão mental. Estamos confusos mentalmente. Não sabemos o que queremos de fato. Não, eu queria isso. Se hoje eu te perguntar o que você quer, você acredita que vai ter pessoas aqui falando que quer só pagar a conta amanhã? Vai ter. E qual o problema nisso? Nenhum. Pois a conta vai ser paga e logo você vai fazer outra. Mas foi Salomão que me ensinou a pedir correto. Quando Deus apareceu, Ele pediu sabedoria. Porque a sabedoria traz a provisão que você precisa, a sabedoria traz a cura, a sabedoria te carrega para o lugar que você precisa estar, a sabedoria te leva ao teu destino, a sabedoria é o próprio Deus, Ele estará contigo todos os dias e não vai te deixar só, não vai te abandonar. Então nós precisamos ter o nosso foco nas coisas corretas, para que não caiamos em distrações. Sabe, querido, se nós permitirmos esses acessos, nós vamos viver uma vida muito aquém daquela que Deus tem para nós. O texto diz que as raposinhas, elas roubam as flores antes de se tornar fruto. Ou seja, tem pessoas perdendo a bênção por conta de distrações aqui, que as raposinhas vêm. É aquele seu amigo que sempre está te chamando para fazer alguma coisa no horário que você tinha marcado de fazer algo com a sua família. É aquele seu amigo que te chama para fazer algo que é bom, mas não é necessário no momento. É aquelas pessoas que te carregam para a vida delas, te influenciam para viver uma vida medíocre, e você aceita porque não tem foco. E quando você não tem foco, você não tem respostas definidas dentro de você.
O que eu preciso? De valores fundamentais que me guiem, valores fundamentais que me norteiam, tipo, mata aquela pessoa. Não, peraí, eu não sou matador. Então isso não está no meu script. Você pode ficar tranquilo que eu não vou matar ninguém, porque não é o meu feitio fazer isso, não é valor fundamental para mim. Mas quando nós não sabemos quem somos, quando nós não temos foco, quando esses valores fundamentais que estão dentro de mim não estão norteados na verdade, eu posso, eu posso matar ele, chato, vou mandar ele para a vala. Eu tenho que dar exemplo esdrúxulo para você entender o que eu quero te dizer. Mas isso está acontecendo com você, filho, filha, né? Eu falo muito filho, filha também. Isso está acontecendo com você. Se olhe no espelho e veja se você está melhor do que o ano passado. Eu não falo mais gordo, mais magro, não. Estou falando, como que está a sua vida? Você está indo rumo à meta que você colocou? Você está indo rumo ao lugar que você disse que vai chegar? Você está fazendo o que você se comprometeu a fazer? Você está na posição que você quer assumir em Deus? Tem muitas pessoas que querem estar aqui na plataforma pregando, mas poucas pessoas querem estar aí de joelhos dobrados, adorando e orando. Por quê? Porque aqui é visto, ali não é lembrado. Mas alguém que está lá no céu, que olha para você, que como foi dito aqui no profético, que te vê no secreto, no seu quarto secreto, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6, quando está ali no quarto secreto, ele te vê e ele te recompensa. Sabe, tem pessoas que querem só o melhor, mas não estão focados para chegar nesse lugar. Não estão focados, determinadas a fazer o que tem que ser feito. Eu quero a empresa de milhões, mas eu não estou focado para fazer nem R$1. Como que vai acontecer, gente? Me ajuda. Então aquele que está envolvido no seu exército, que não se envolva com as causas civis, é para isso que eu nasci. Sabe o que é convergência? Esse é o meu lugar. Estou no lugar certo e eu nasci para fazer isso. Acabou. E você vai ter a resposta para as pessoas que chegarem em você. Ei, vem aqui para a minha empresa. Não, filho, eu sou isso aqui, eu não sou da sua empresa. Mas você é legal, você tem expertise, você tem sabedoria, tenho tudo isso. Mas se eu for para aí, eu coloco o teu barco em perigo, assim como foi Jonas. Jonas era alguém que foi chamado para fazer algo. Jonas era alguém que foi chamado para pregar para uma cidade, para converter uma cidade. Mas ele não queria. Ok, você não querer o seu chamado, ok, mas botar as outras pessoas em risco, aí é ruim. O que ele faz? Ele entra no navio fugindo. A cidade era para lá, ele entra no navio e não para lá. Você conhece a história. Vem uma tempestade que foi enviada por quem? Não foi por Satanás, foi pelo próprio Deus. Depois você estuda o texto. Também não sou obrigado a falar toda a Bíblia aqui para você, né? Deus envia a tempestade, sabe por quê? Porque se você não vai pelo amor, a dor certamente vai ser sua companheira. Se você não faz aquilo que Deus chamou a fazer, Esther, capítulo 4, versículo 14, Esther, é bom que você faça, porque se você não fizer, eu vou levantar alguém para fazer no seu lugar. Só que o problema de Deus levantar alguém para fazer no nosso lugar é que nós seremos pessoas medíocres vivendo uma vida vazia, sabendo que tínhamos que fazer algo e não fizemos. Aquele, diz o texto de Tiago, aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse está pecando. E o pecado, o salário é o quê? A morte. É a morte do quê? Do propósito. É a morte do quê? Da felicidade. É a morte do quê? De uma vida digna. Então o que eu quero dizer para você nessa noite? Se eu sei que Deus está me chamando para pregar para uma cidade, eu vou pregar. Ali é o meu lugar, eu não tenho que estar lá, eu tenho que estar ali. E tem pessoas que deveriam estar em lugares que hoje não estão. Tem pessoas que não estão contentes com aquilo que estão fazendo. Sabe por quê? Porque na verdade o teu corpo está num lugar, mas a tua mente está em outra. Espero que não esteja acontecendo aqui com você nessa mensagem. Você está aqui? Seus pensamentos estão aqui? Ou você já está pensando na segunda? E aqui, hein? Ao longo da vida nós fazemos escolhas, queridos. Só que chega uma hora que as tuas escolhas te fazem. Quer que eu te dê um exemplo? Eu escolhi o meu propósito. Há 15 anos atrás eu escolhi o meu propósito. Hoje, o meu propósito escolhe a minha vida. Você não vai me ver em boteco bebendo. Desculpa, quem ia me chamar aí para tomar uma, não vou. Você não vai me ver em lugares que o meu chamado não me permite. Você não vai me ver lá no show que talvez você viu. Eu não estava lá, alguém me viu lá?
Você não vai me ver nesses lugares, sabe por quê? Porque a escolha que eu fiz há 15 anos atrás, hoje ela me faz. Você não vai me ver de mão dada com outra mulher, porque a escolha que eu tive com a minha esposa há 15 anos atrás, ela é permanente até hoje e ela faz a minha vida. Você não vai me ver falando de besteiras, por quê? Porque a escolha que eu fiz lá atrás, hoje eu não preciso mais dizer não para algumas coisas, porque é natural você olhar para a minha vida e ver o que eu preciso fazer. O que se espera de um pastor? Que ele pregue, pelo menos, né? O que espere de um pastor? Que ele viva uma vida reta. Então, a vida que eu escolhi lá atrás, você hoje deve olhar a minha vida e ela deve dar frutos disso. Agora, eu te pergunto, a vida que você escolheu, nós podemos olhar para ela? Não preciso nem continuar, né? Escolhas apressadas, escolhas bem pensadas, sabe? Mas a maior parte, ou a mais importante escolha da sua vida, é escolher viver o propósito de Deus. Essa é a maior escolha. Existem as duas principais escolhas da sua vida: Deus e com quem você vai se casar. São as maiores escolhas da sua vida. São as maiores escolhas. Não, meu pai e minha mãe. Você não escolhe pai e mãe, você vem a partir deles. Mas você pode escolher com quem você vai casar. E você também pode escolher servir a Deus ou não. Quando lemos essa carta do apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, nós vemos ele dando um conselho sobre tomar decisões. Eu falei aqui no último Hombridade sobre decisões para os homens. Por que eu falei para os homens isso? Porque muitos homens indecisos, muitos homens que cruzam comigo no corredor e falam: pastor, eu tenho algo para te falar. O que é aquilo? Não, já mudou, é outra situação. E eu falo: meu Deus, mas até ontem você estava firme e forte nessa decisão, isso era que Deus falou, que esse é o propósito da tua vida. Agora você já está decidindo ir embora, morar fora nos Estados Unidos, você está querendo largar a empresa para fazer... O que está acontecendo? Tempos difíceis criando homens frágeis. Tempos difíceis criando pessoas sem foco, pessoas que não sabem o que quer. Pessoas que estão vivendo uma vida por necessidade, mas aí é o próprio Jesus que diz: não só de pão viverá o homem, Mateus 4, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não é da necessidade que você vai viver, é da palavra. E quando fala da palavra, é você voltar ao seu propósito. Ah, pastor, eu fui muito usado na igreja, mas hoje eu não quero saber mais de igreja. Sabe o que você está dizendo para Deus? Eu não quero saber da vida que o Senhor morreu para eu ter. Eu não quero mais saber disso, porque eu fui ferido na igreja. Ok, queridos, todos nós somos feridos. Tem pessoas sendo feridas no casamento, pessoas são feridas entre irmãos, pessoas são feridas a todo instante. Mas se uma ferida foi aberta, deixa o bálsamo curar a tua vida. Deixa Jesus curar você. Para toda ferida aberta, existe um ministério fechado. Mas para toda ferida fechada, existe um ministério aberto. O que te feriu e não te matou é o que vai te promover. Então nós precisamos decidir, ter foco. Diga comigo assim: foco. E aí então Paulo diz que ninguém que foi chamado para o exército pode se distrair com a vida civil. Sabe, quando você aceita uma missão, você precisa dizer não para todas as outras coisas. Quando você aceitou Jesus, você disse não para tudo que é contra Jesus. O texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, ele diz que não pode, nós temos dois senhores, e se amarmos um, vamos desagradar a outro. Sabe o que ele está dizendo? Automaticamente, quando você diz sim para um, você está dizendo não para outro. É automático. Quando você fala assim: eu não quero ir nesse lugar, você está dizendo que deseja ficar. Não, mas não foi isso que eu falei. Não, porque só tem duas posições. As pessoas, elas não entendem que para agradar a Deus, eu vou ter que odiar algumas coisas. E eu quero te afirmar algo nessa noite, se você não sabia. O seu amor por Deus é medido por aquilo que você odeia. Você odeia o pecado?
então você ama a justiça. Você odeia a morte, então você ama a vida. Estão comigo aqui, gente? Eu preciso hoje alertá-los, porque nós estamos caminhando para o nosso destino, ou estamos indo para um caminho que não queremos. Para ter foco naquilo que você foi chamado a fazer, você precisa primeiro se livrar da sua confusão mental. Já viu pessoas que chegam em você e falam assim: porque Deus me falou, Deus falou isso, Deus falou comigo que eu tenho que fazer isso, porque Deus falou aquilo, e você fala assim: ué, ontem você tinha me falado que ia fazer outra coisa, porque Deus tinha te falado, agora você está dizendo que Deus te falou para fazer outra coisa. Como que é isso? Aí nós vamos para a Bíblia, gente. Nós precisamos, sabe do quê? De palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agindo Deus, quem? Ou seja, se Deus me disse alguma coisa, Ele não vai se arrepender de ter me dito. Está comigo? Então quando as pessoas chegam e falam assim: pastor, porque Deus me disse, eu falei, eu não posso dizer mais nada. Ele é soberano, eu não sou. E se Ele já te falou, quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar alguma coisa? Não, sabe o que é, pastor? Eu não sei se foi Deus assim, sabe? É porque eu estava pensando que isso pode ser melhor para mim. Já viu pessoas que querem dar jeitinho para Deus? Senhor, faz isso aqui, abençoa dessa maneira. Ele não vai copiar nenhum modelo terreno para te dar coisas celestiais. Ele não vai copiar o que a terra está fazendo em detrimento daquilo que o céu já estabeleceu, porque Deus tem infinitas maneiras de te abençoar. A grande questão é, se você estiver nele, você não será confundido, porque não seremos confundidos aqueles que estão em Cristo Jesus. Os nossos inimigos sim, mas nós não. Está comigo aqui? Então eu preciso, a primeira coisa para ter foco, se livrar da confusão mental, se livrar dos pensamentos. Sabe, você está cheio de pensamentos aí que talvez não sejam de Deus. Você está carregando consigo traumas do seu passado, cultura dos seus pais, cultura do teu bairro, cultura da tua cidade, cultura do teu país, e tudo isso fez você. Tudo isso nos faz. Por quê? O lugar onde eu nasci, os pais que eu tive ou não tive, a experiência de vida, tudo isso vai me fazer. E tudo isso vai carregar consigo pensamentos dentro de você, que vão falar: não, eu não posso gastar. Por quê? Porque o meu pai falava que a gente não tinha dinheiro, mas hoje você está cheio do dinheiro, mas você não gasta. Por quê? Porque a tua cultura dizia a você que você não tinha dinheiro. E quando você vê então uma pessoa prosperando, você fala: aquilo ali deve estar roubando, porque ele está prosperando. Nós éramos tudo sem dinheiro. Ah, você vai lá naquela igreja, dá dízimo pro pastor. Por que você vai dar dízimo pro pastor? Porque uma vez alguém te roubou no dízimo, e você acha que todos vão fazer o que fizeram contigo. Enquanto você não for redimido nas tuas atitudes, ou arrependido dos teus pensamentos, a vida vai se repetir. Um personagem diferente. Está aqui comigo, gente? Então se livre da confusão mental. O oposto do foco é a confusão mental, é escolher as distrações. Sabe, é igual criança. Atos, vai lá no quarto, pega isso, filho. No meio do caminho ele viu uma bola. Acabou, esquece. Crianças são assim. Agora adultos estão fazendo papéis de criança. Começa a caminhar para a empresa. Ai, pastor, abri uma empresa linda, maravilhosa, o negócio está acontecendo. Aí na primeira dificuldade, será que era para eu ter aberto isso mesmo, pastor? Estou achando que não era não. Aí já começa a procurar pessoas para comprar o seu negócio, porque aquele negócio não é para ela, porque ela acha que estava em confusão. Não estou dando recado para ninguém, fique tranquilo. Confusão mental, sabe o que é isso? Excesso de distrações. Excesso de distrações. Quando você se distrai, você perde o seu foco. E quando você perde o seu foco, você perde a sua conquista. Entenda, a distração muitas vezes não vai ser um pecado, mas sim tudo aquilo que vai te fazer chegar atrasado no seu destino. Tudo aquilo que vai atrasar o teu destino em Deus. O nome disso, que popularmente as pessoas chamam, é de atalho. Estou pegando um atalho. Só que o atalho é o caminho mais longo de chegar ao mesmo lugar.
O atalho é quando você vai achando que vai dar uma desperto e chegar primeiro que todo mundo. A distração te leva para o buraco, te leva para lugares que você não queria ir. Então todos que acertaram na Bíblia, eles tiveram algo que vai fazer, que fez deles algo poderoso. E uma das coisas que eu noto na vida desses homens e mulheres da Bíblia foi a questão do foco. Eles eram intencionais no foco. Sabe, Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Ele era um juiz forte, conhecido em Israel, mas ele se distraiu com quem? Dalila, né? Distrações. Mas parece boa aos olhos. Só que Sansão, ele pega e ele vê uma mulher bonita. Ele vê alguém que, poxa, vai estar do meu lado, vai ser top, vai me ajudar no meu chamado. E ele confundiu, se distraiu. E você sabe o que aconteceu com Sansão. Davi, ele teve um fim melhor do que Sansão, por causa do seu coração. Mas ele também teve uma distração, e você sabe quem foi. E por conta disso, Davi não construiu a casa que ele queria construir para Deus. Por conta da sua distração, queridão, queridona, você pode estar perdendo a bênção da tua vida, por se distrair. Em contrapartida, nós vemos aqueles que tiveram foco e esses obtiveram sucesso, como José. José, ele teve a oportunidade de se distrair com a mulher de Potifar, mas o que ele faz? Ele mantém o foco. E quando ele mantém o foco, ele foge do laço. Achegai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Só que quem se achega a Deus, conserta o seu foco. Quem resiste ao diabo, é aquele que persevera no seu foco. E então, as distrações vão embora. Simples. Neemias também teve a oportunidade de se distrair durante a reconstrução dos muros de Jerusalém, enquanto Sambalate e Tobias incessantemente ficavam ali enchendo a paciência dele. Vamos jogar uma bola, cara, hoje é sexta, sextou. E aí eles ficavam em cima de Neemias, e Neemias falou, cara, eu estou fazendo uma grande obra, desculpa, não vou parar. Não, mas vamos lá, cara, hoje eu pago a rodada para você. Oh, vamos lá que eu vou fazer isso para você. Não, desculpa, eu estou aqui fazendo algo aqui poderoso. Hoje você pode escolher se fará tudo o que Deus chamou para fazer, ou se você vai contar a história daqueles que estão fazendo tudo o que Deus chamou eles para fazer. Você decide hoje se você vai contar história, ou se você vai fazer história. As tuas escolhas vão determinar o que vai ser o resultado da tua vida. Se vai ser legado, ou se vai ser, vai com Deus. O que vai definir isso é ser intencional, é ter foco naquilo que Deus chamou para fazer. Se você não quer procrastinar sobre aquilo que Deus chamou a fazer, você terá que tomar suas decisões baseadas no seu chamado e não nos seus convites. Tem pessoas que decidem a vida no convite. Ô irmão, sexta-feira vamos fazer aquilo, vamos pastor. Aí chega quarta, pastor, sabe o que é? É que me convidaram sexta para uma confraternização, um happy hour, sabe, é da empresa, pastor. Tem tempo que eu não vou lá com eles. Seria bom eu estar lá com eles. Claro, vai ser ótimo. Você já é eles e não sabe, só isso. As pessoas não têm foco, elas têm convites. E aí hoje ela está com ciclano, amanhã ela está com Beltrano, depois ela está com outro, depois ela chega e fala, nossa, o irmão está prosperando naquilo que ele está fazendo, acho que eu vou fazer isso também. E aí daqui a pouco ela começa a andar com outro grupo, não, agora eu quero fazer outra coisa. São pessoas que vivem em ciclo e não rompem, porque estão sempre distraídas, estão sempre tomando decisões baseadas nos convites, nas amizades, nos relacionamentos, e não no seu chamado. Deixa eu te falar uma coisa, se você decidir pelo seu chamado, Deus vai colocar as pessoas que andarão com você. Quando você vai para a esquerda, você encontra as pessoas de esquerda. Não estou falando de política ainda. Quando você vai para a direita, você encontra as pessoas de direita. Quando você vai por um caminho e encontra pessoas voltando, não significa dizer que aquelas pessoas estão contigo. Na verdade, elas não estão indo para o mesmo lugar que você vai. E você vai encontrar as pessoas que vão com você quando elas estiverem na mesma estrada que você. É por isso, moças que ainda não são casadas, solteiras, você não vai encontrar seu príncipe lá no bar, lá na baladinha. Sabe por quê? Porque aqueles que estão lá estão à procura de algo.
e você que está aqui não tem a oferecer. Ai, pastor, mas os homens da igreja não querem nada. Manda eles vir para a hombridade, só isso. Muitos se perdem sobre aquilo que precisam fazer, em detrimento daquilo que é bom. Então as pessoas querem fazer aquilo que é bom, aquilo que é agradável. Ah, eu não tenho que, porque para eu fazer exercício, pastor, o meu dia é muito corrido, sabe? Eu vou ter que acordar muito cedo. Eu vou ter que fazer isso, e isso não é bom, sim. A sua vitória está sobre aquilo que não é bom hoje, para ser bom eternamente. Você atrasa o seu futuro quando as suas escolhas se baseiam no seu presente. Você atrasa o seu futuro quando as suas escolhas se baseiam no seu presente. Você atrasa o seu futuro quando as suas escolhas se baseiam no seu presente. Ai, mas eu não vou casar porque eu não tenho casa. Você atrasa o seu futuro porque as suas escolhas se baseiam no seu presente. Ah, mas eu não quero ter filho porque eu estou vendo aqui a minha amiga com filho, aqui é coisa ruim. Você atrasa o seu futuro porque você se baseia nas escolhas de presente. Quer mais o quê? Que eu fale o quê para você? E tem pessoas que só vivem assim. Elas estão baseando o futuro dela em decisões aqui hoje. Ah, eu não quero ter filho por conta disso, porque eu vi o menino correndo lá na igreja e não gostei, não vou sair correndo atrás dele. Criança, gente. Criança é assim. Só que uma hora, essa criança que está correndo aqui na igreja é a criança que vai ter uma cura para AIDS, para câncer, para qualquer coisa. Essa criança que correu aqui era você há 40 anos atrás, 50, 60. A pergunta que eu te faço: a criança que você foi um dia se orgulharia do adulto que você é hoje? Não me responda. Quantos estão me entendendo? Pode dizer amém. Vai ficar mais tranquilo agora a mensagem. Já chegou no ápice do arroxo. Segunda coisa que você precisa, a primeira era qual que eu falei? Vocês estão focados mesmo, né? Meu Deus do céu. Se livre da confusão mental. É a primeira. Isso. Mas foi o que eu perguntei. Olha lá, está desfocada, tadinho. Segunda coisa, tenha foco e responsabilidade naquilo que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer, você sabe? Alguém sabe? Vocês estão me assustando. Levanta a mão quem sabe, só para eu ficar mais tranquilo. Quem não sabe, amanhã tem aula aqui para você. Quem já sabe, vai repetir a matéria amanhã também. Você tem que ter foco e responsabilidade naquilo que você foi chamado a fazer. Talvez você fale, não, eu não sei o que Deus me chamou a fazer, mas eu amo fazer o curso que eu faço. Então tenha responsabilidade com o curso que você faz. Tenha responsabilidade nisso. Deus está te chamando para ter uma responsabilidade. Sabe, aquelas pessoas, eu não quero casar porque eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero ter filho porque eu não quero ter responsabilidade. Me diz muito a respeito da tua profissão. Você tem que tratar a sua vida com responsabilidade. Então essa é a segunda coisa. Você precisa tomar uma decisão, entender o que Deus quer de você e colocar isso em prática. Já percebeu que a maioria das distrações, elas são coisas que nós conseguiríamos dar uma desculpa bíblica para fazer? Nós temos até a Bíblia para dar desculpa. Ai, pastor, tudo me é lícito. Não é isso? Pastor, tudo me é lícito. Ah não, pastor, não está na Bíblia. Me mostra onde está na Bíblia que não pode beber. Pastor, me mostra onde está na Bíblia que eu devo ou não devo fazer tatuagem. Pastor, me mostra na Bíblia que eu já estou com o casamento marcado, não devo ter uma visitinha com a minha esposa antes. Me mostra na Bíblia. As pessoas querem usar a Bíblia para justificar os seus erros. Mas elas não querem usar a Bíblia para corrigir o seu caráter. Então, eu encontro desculpas na Bíblia. Eu encontro desculpas para falar, não sou dizimista porque isso era da lei. Eu bebo porque na Bíblia não diz que não pode beber. Fala que não pode embriagar. Mas então eu tomo ali até o estágio que eu sei que eu consigo controlar. Só que depois, quem está te controlando? Na mão de quem agora você está? Para ver aquele show que você viu ontem, deve ter visto as imagens. E falar, uau, que pornografia, pastor. Que não sei o que.
aquelas pessoas estavam lá e eles começaram assim também, tomando devagarzinho controle, até que chega uma hora que fica incontrolável. E aí você é dominado por alguém, que você não sabe quem. É igual aquele do sono, né? Está no colo de Morfeu. Nesse aí você está no colo mesmo do capiroto. Estou duro hoje. Deixa eu voltar aqui para a minha mensagem. Sabe? Então nós conseguimos distrações com desculpas bíblicas. Por exemplo, se hoje, e eu já vivi isso, eu já contei isso aqui para vocês. Teve um tempo que eu estava à frente do Ministério de Empreendedores lá em Brasília. E aí tinha muitos empresários, assim como a Tássia, e eu ia nas empresas deles orar, e a coisa acontecia. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre a palavra de Deus. Foi dito aqui na oferta que se você trouxer Jesus para o teu barco, vai estar tranquilo, sim ou não? Então eu levava Jesus para dentro dessas empresas, com oração, com propósito, e a coisa começava a acontecer, porque onde Jesus está, tudo é transformado, amém? Não é sobre mim, é sobre Deus. Então eu orava por essas empresas começavam a prosperar. Então o dono chegou e falou assim: pastor, você é um cara abençoado, eu queria te colocar um contrato social aqui da empresa, só para você receber. Por quê? Porque, cara, eu quero te honrar. Eu falei assim para ele: cara, gostei, bacana, mas deixa eu te falar uma coisa, se eu sair da minha posição, que você me encontrou, para vir aqui abençoar a tua empresa, e agora eu faço parte da tua empresa, quem é o profeta que vai orar aqui? Não, o senhor vai continuar sendo profeta. Eu falei: deixa eu então sendo o profeta aqui, na minha posição, você continua sendo empresário aí na tua posição. Sabe o que é isso? É saber o que eu fui chamado a fazer. Era bom para mim? Tinha distrações bíblicas, eu poderia usar isso e falar: uau, glória a Deus, vou entrar numa empresa, ganhar um dinheiro que eu não semeei, que eu não ajudo a fazer, e vou me dar bem. É muito legal isso. Só que se eu sair da minha posição que Deus me estabeleceu para estar, eu paro de jorrar o céu sobre a tua vida. Sabe quando que as coisas deram uma guinada na minha vida? Quando eu entrei para a igreja de tempo integral. Antes eu era pastor, não era tempo integral, então eu estava dividido o meu tempo. Mas quando eu virei pastor de tempo integral, o ministério ele deu uma explosão. Sabe por quê? Porque agora eu estou integralmente fazendo o que Deus me chamou para fazer. E sexta-feira, 3 horas, o que vocês estavam fazendo sexta, 3 horas? Trabalhando, de certo, né? Eu estava fazendo casamento. O que vocês estavam fazendo quinta-feira, à tarde? Eu estava abraçando meus irmãos, consolando com eles a perda doente. Por quê? Porque eu estou de tempo integral fazendo o que Deus me chamou para fazer. E eu tenho que saber qual é a minha posição. Por que eu estou te dando o meu exemplo? Porque você precisa saber qual é a sua posição. Qual é a sua posição? Ah, eu sou pastor, mas eu também quero ser empresário. Ah, eu sou empresário, mas eu também quero ser jogador. Ah, eu sou jogador, mas eu também quero ser... Querido, você não vai fazer nada bom. Você precisa estar aonde você foi chamado para estar. Você precisa ser quem Deus chamou para ser. Sabe? Então, isso é distração na sua vida. É bom, é agradável, faz bem aos olhos, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei ser dominado por essas coisas. Então, por mais que eu tenha a possibilidade de ganhar a mais fazendo outra coisa, eu estou focado na minha única missão que Deus me deu. Uma coisa somente eu faço e a buscarei: eu possa habitar na casa do Senhor para todos os dias. Uma coisa só eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto. Ou seja, pessoas focadas, elas são pessoas de uma coisa só. A maioria das pessoas vive uma vida medíocre porque estão vivendo fora do seu chamado. As maiores tragédias, elas acontecem quando você sai da sua posição, queridos. Quando você sai da sua posição, aí que começa a dar ruim. Perceba na tua vida qual foi as suas maiores derrotas ou fracassos, e perceba se você estava no seu campo de força. Ixi, pastor, foi mesmo. Briguei com a mulher, saí de carro, bati o carro. Davi, ele saiu da sua posição, e o saldo disso foram 3 filhos mortos, uma filha violentada, golpe de estado e muita dor, porque ele saiu da sua posição. Sair da sua posição tem 2 extremos. O primeiro deles, abrir mão da sua autoridade, e o segundo, assumir uma autoridade que não é sua.
Sabe o que é assumir uma autoridade que não é sua? Fazer o que você não foi chamado a fazer. Há pessoas que se movem num dom que desejam, ao invés de agir no dom que receberam. Tem pessoas que elas querem ser pastor, mas elas não foram chamadas para ser pastor. E aí eu abuso de ovelhas, eu abuso de igreja, eu abuso de pessoas. Por quê? Porque para eu me manter num dom que eu não fui chamado a estar, eu vou ferir alguém. Lembra de Jonas? Ele vai botar alguém na tempestade que não deveria estar. Você deve estar talvez fora da sua posição, causando mal-estar na tua casa. A tua esposa talvez já não te aguenta mais. Por quê? Porque você é cabeça dura, está fazendo uma coisa que não foi chamado para fazer, está botando em risco a tua casa, a tua família, os teus filhos, está botando em risco a tua empresa, está botando em risco os teus amigos, mas você é cabeça dura, você diz que quer fazer, mas você não foi chamado para fazer isso. Abra mão hoje, sabe, a fé não é esforço, a fé é entrega para Jesus. Estamos aqui, Jesus, estou te entregando, eu quero ser o que o Senhor mandou eu ser mesmo. Está comigo aqui? A mesma coisa que eu falei para o homem, eu falo para você, mulher, talvez você esteja numa posição que não é sua. Então assuma a tua posição. Homens, assuma a tua posição. Por quê? Porque nós vamos tirar o caos, a crise, a bagunça de dentro da nossa casa quando nós formos quem fomos chamados para ser. E isso vai ser muito bom para você e para todos que estão à sua volta. Há pessoas que elas querem ser o que não foram chamadas a ser. A religião, ela nasce de onde? O que é a religião, essa palavra? Essa palavra vem do latim, gente. Do latim que significa religare. Religar o quê? Religar algo que foi desligado, sim ou não? O que foi desligado? Lá no Jardim do Éden, naquele pecado que eles tiveram, sabe? Da maçã, da Eva. Aliás, foi o homem ou a mulher que pecaram? Esquece. Vamos lá. Então eles desligaram algo. E o que eles vão fazer agora? Religar algo. Religar o quê? O contato com Deus. Isso é religião, tá, gente? A palavra religião significa religar. Religar alguma coisa. Por isso que religião tem que te levar a algum lugar. E ela te liga a Deus. Então, a religião, ela nasce da tentativa do homem de agradar a Deus. Ou seja, não é mais o céu para a terra, é da terra para o céu. Só que está tudo errado. Isso é distração. Por que a distração? Porque a verdade diz que Pai Nosso... Ué, não é da terra para o céu? É do céu para a terra ou da terra para o céu? Por isso que a religião, ela te leva para o inferno. Forte, hein? Amanhã tem aula apostólica para você. Mas você precisa aprender isso. A nossa tentativa de agradar a Deus não é a tentativa dele de nos agradar, porque aprove, diz o texto em Lucas, aprove o Pai entregar a vocês o reino, ou seja, a vontade não foi minha, foi dele. O que diz João 3,16, gente? Porque Deus amou, não foi eu que amei o mundo, foi Deus amou o mundo, que entregou o seu Filho, para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que está acontecendo aqui? Você com a religião está querendo amar a Deus, para Ele te salvar. Está errado isso. Então, as distrações é o que? A religião nascendo da tentativa do homem de servir a Deus, do seu próprio modo, na sua própria capacidade, com as suas habilidades, e com isso eu começo a colocar regras. Já viu aquelas pessoas que inventam uma mentirinha? É só uma mentirinha, pastor. Mas de uma mentirinha que você diz que está chegando no seu trabalho e você ainda nem saiu de casa? Não ia falar sobre isso, mas vou ter que falar. E aí, você diz que está chegando e não chegou. A pessoa está na rua te esperando, ela fala, onde você está? Não, estou na esquina. Ué, eu estou aqui na esquina, não estou te vendo? Isso dá até demissão. Mas era só uma mentirinha, pastor. O problema é que as distrações são essas mentirinhas que te tiram do teu real propósito. As distrações são como essa mentirinha que nós vamos inventando para cobrir algo que não estamos fazendo. Então, quando nós damos vazão à distração, nós temos muito trabalho a construir mentiras em cima de mentiras para sustentar uma mentira. Está aqui comigo? Posso terminar já?
Judas, ele saiu da sua posição e perdeu o seu lugar. Judas saiu da sua posição. Você perde a sua autoridade toda vez que você abandona o seu chamado. Você perde a sua autoridade todas as vezes que você abandona o seu chamado. Então você é cabeça na sua casa, mas quem manda lá é a mulher. Você perde a autoridade. Eu não estou aqui para discutir isso, hein, gente? Casamento. Tem culto aí para vocês. Mas por que eu devo falar isso? Porque tem muito homem hoje sofrendo e mulher também. Porque quando a mulher exerce o papel de sacerdote dentro de casa, que era para ser o marido, ela também sofre. Então aqui não está sobre quem é mais poderoso, quem é mais fraco, quem é mais forte. Não, até porque as mulheres são mais fortes. Para ela aguentar a gente, né? Mas você perde a sua autoridade quando você abandona o seu chamado. Então é por isso que nós hoje estamos vendo muito homens frouxos, banânicos. Acho que essa é a palavra. Homens banânicos. Você não veio na hombridade, por isso que você não está gostando do que eu estou dizendo. Adão e Eva caíram no seu lugar e eles foram roubados da sua autoridade. Estar fora da sua posição se chama, sabe o quê? Desobediência. Estar fora da sua posição se chama desobediência. E sabe o que é um demônio? Demônio é um anjo fora do lugar. Demônio é um anjo fora do lugar. Todos nós somos anjos, mas se estivermos fora do lugar, nos tornaremos um demônio fácil. Está aqui comigo? Não gostei dessa palavra, eu também não. Então vamos nos consertar, porque ela foi feita para exortar, edificar. Obrigado, fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Hoje conserte seu foco, conserte o seu foco. Não se distraia, não olhe para onde não é para olhar, porque certamente você vai ver coisas que você não deveria ver. Não escute conversas por trás da porta, porque você vai escutar coisas que você não está preparado para ouvir. Não queira estar numa posição que você ainda não foi chamado para estar. Foi tocar na arca pela boa vontade e de boas intenções, o inferno está cheio. Boas intenções. Nós fomos chamados para fazer uma coisa, e nós fomos chamados para ter foco nessa coisa que fomos chamados a fazer. E quando nós estamos focados, os céus beijam a terra. Quando nós estamos na nossa posição de autoridade, as pessoas notam Deus na nossa vida. As pessoas sentem Deus a partir de você, mas você quer agarrar todas as coisas, todas as oportunidades. Não, é porque eu gosto de fazer isso, eu também gosto de fazer aquilo. E quando você vê, você virou um polvo, cheio de braços, cheio de mãos, que não consegue abraçar mais nada. E é por isso que a sua vida está indo devagar. É por isso que talvez os seus dias sejam pesados. Sabe, tem pessoas que falam assim para mim: não, pastor, é pesado demais. Líderes aqui sabem do que eu estou dizendo, porque a conversa com eles é diferente. Porque ninguém que coloca a mão no arado é digno de retroceder. Se você não quer avançar, não coloque a mão. Não se levante como líder. Não se levante como uma pessoa que quer ser uma influência para outra, se você nem exemplo é. Aí é diferente a conversa com eles. Então a grande questão é, se você botou a mão porque você acredita que Deus te chamou para fazer algo, faça bem feito. Faça com excelência. O teu tempo deve ser definido pelo que você decidiu a fazer. O teu tempo, empresário, deve ser definido pela agenda da tua empresa. E é isso que as pessoas não entendem. Eu preciso entender isso para eu viver em paz comigo, com a minha família, com a sociedade. Eu preciso hoje saber o que Deus me instituiu a fazer, porque isso vai determinar a minha agenda. Quem faz a minha agenda já não sou nem mais eu. Às vezes eu quero fazer minha agenda e eu falo: vamos viajar a tal dia. Quando eu olho, não, tem culto, tem isso, tem aquilo, tem casamento, tem isso, tem aquilo. Eu não posso. Sabe por quê? Porque o meu chamado, ele determina a minha agenda. E se você acha que está fazendo algo, e eu estou falando aqui para pessoas que estão em cadeiras de autoridade, dentro da igreja, fora da igreja, na empresa, perceba se as distrações não estão roubando a tua energia. É bom, queridos, ir no churrasco dia de domingo, mas eu tenho compromisso. É bom ir assistir o jogo como eu queria assistir o jogo do Cuiabá, mesmo perdendo do Palmeiras, mas eu tenho compromisso com a igreja.
É bom fazer muitas coisas, mas qual é o meu foco? Não se distraia. Distrações são boas, distrações é legal, mas não se distraia. Sabe, hoje de manhã eu falava sobre perseverar. Nós estamos atrás de gratificações instantâneas. Sabe por quê? Porque quando você chegar agora na sua casa, talvez você vai fazer um miojo instantâneo. 3 minutos está pronto, pipoca 3 minutos está pronto, a resposta tem que estar hoje, para hoje, as coisas têm que ser para ontem. Ok, globalização, muito boa, mas quando a gente fala de reino de Deus, nós precisamos perseverar. Perseverar no teu foco vai te entregar a tua promessa. Perseverar naquilo que Deus chamou para fazer. Por isso não se distraia, não abra mão, mas isso te leva para novos níveis em Deus. Quando você não se distrai, você está subindo mais um degrau da tua promoção. Então, hoje, não abra mão do que você colocou para fazer, se é a sua família. Ninguém está te pedindo aqui para você vir servir a igreja. Eu estou só falando para você consertar o seu foco. Se é dedicar a sua família, dedique a sua família. Se é dedicar a sua empresa, dedique a sua empresa, mas tenha a sua família com você. Tenha as pessoas que conhecem o teu coração contigo, falando assim, ó, esse vai ser um tempo que eu vou me dedicar para isso. Por quê? Porque até os teus vão corroborar com você. A Bíblia é tão clara nisso, sobre foco, que dizia que os guerreiros, eles, quando casavam, eles não podiam ir para a guerra durante 1 ano. Por quê? Porque o foco agora era cuidar da casa, cuidar do casamento. Mas tem pessoas não, que casou ontem, mas hoje já está na lida, já está fazendo tudo de novo. Sabe por quê? Porque ela cumpriu um protocolo da sociedade e esquece que ela está construindo uma célula que vai transformar a sociedade. E para isso demanda tempo, demanda esforço, demanda dedicação. Sabe, depois que você descobrir qual é a sua missão, o que Deus chamou para fazer, você não vai querer outra coisa. Você nunca mais vai querer brincar com outras coisas. Por quê? Porque agora você está focado. E Deus tem uma missão para você e ela não se resume a você estar dentro da igreja. Eu tenho que falar sobre isso. Mas eu tenho que nos acordar de um sono espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos dentro da igreja e ficamos bem. Porque a igreja me corrige, às vezes é uma mensagem dura, mas o louvor é agradável. Então estar aqui me faz esquecer os problemas. Estar aqui me faz esquecer coisas que estão lá fora e que só me dão dor de cabeça. Mas queridos, deixa eu te falar algo. Deus está me chamando e te chamando lá para fora. Deus está me chamando a falar assim, que tinha crianças de 10 anos naquele show de ontem. O que será dessa criança? Ah, mas os pais deixam. Tá, vamos falar dos pais? O que esses pais têm na cabeça? Nada. E aí, nós vamos descartar eles? Nós vamos jogar eles fora? Ou nós vamos ensinar e discipular eles? Assim como a Bíblia manda em Salmos 2. Pede-me e te darei as nações por herança. Ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o nosso chamado, queridos, é sim, aqui dentro nós nos fortalecemos. Mas é lá fora que temos algo a cumprir. Traz o seu foco certo, conserta o seu foco, conserta daquilo que Deus chamou para fazer, do chamado que você tem. E o chamado seu é seu, não é meu, mas dentro do seu chamado tem escopo para você alcançar, tem pessoas precisando te ouvir, tem situações precisando serem resolvidas. Então não feche os teus olhos para aquilo que Deus está com seus olhos escancarados. Não feche a tua boca para aquilo que Deus está falando. Não aparte os teus abraços daquilo que Deus quer abraçar. Não deixe de dar amor àqueles que necessitam ser amados. Oramos quando vem calamidade, quando vem tragédia. Nós brasileiros somos muito bons, nós povos somos muito bons. Mas e no dia a dia também, gente? E no dia a dia, quantas pessoas estão se perdendo do nosso lado? Quantas pessoas estão indo para o caminho do inferno a pés, correndo do nosso lado? Então temos algo a fazer. Que o nosso chamado e o nosso foco nos leve a isso. Deus pode te usar em diversas áreas, mas independente da área que Ele te chamou, entenda que a função de todos nós aqui na terra, é que o nome dEle seja conhecido.
é que o nome dele seja conhecido. O máximo de pessoas que eu conseguir influenciar a viver o que nós estamos vivendo, que é o Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança desse mundo não está no show de caro como foi aquele, não está no pop, no rock, no reggae, no pagode. A esperança ainda está naqueles que estão cheios de Cristo, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Eu queria orar juntamente com você nessa noite, orar para que você descubra os seus dons, os seus talentos, aquilo que Deus te entregou, e que você esqueça as distrações e coloque o seu foco nisso, coloque a sua força nisso. Eu sei que muitas coisas são boas, queridos, é muito bom você ter uma empresa, é muito bom você ter um lazer, é muito bom você ficar com a sua perna pro ar, dormindo até a hora que você quiser, isso é muito bom, mas não se distraia, não se distraia. Neemias não se distraiu, José não se distraiu, Esther não se distraiu. Então, que nós sejamos como eles. Pai, hoje em nome de Jesus eu oro para que os teus filhos tenham foco, para que nenhuma distração leve eles para lugares que eles não queiram estar, para que hoje eles estejam focados em fazer o que o Senhor está chamando eles a fazer. Se é abrir essa empresa, que o foco seja total, absoluto. Se é cuidar dessa família, que seja total, absoluto. Se hoje é o chamado, Senhor, a cuidar de órfãos e viúvas, que o nosso foco esteja nisso. Se é, Pai, pregar o Evangelho, que o nosso foco esteja nisso. Se é o chamado ministerial, que o nosso foco seja isso. Mas hoje não nos deixe distraídos, Senhor. Não nos deixe hoje olhar para lugares que não deveríamos olhar, e hoje nos mantém firmes na nossa decisão, que sejamos intencionais em viver o sim que demos a Ti, o sim que demos ao Senhor Jesus, o sim que demos no altar, que nós sejamos hoje intencionais em fazê-lo cumprir. O sim que eu dou à minha agenda, o sim que eu dou à minha faculdade, o sim que eu dou à minha saúde, o sim que eu dou à minha mente, o sim que eu dou àquilo que o Senhor me chamou a fazer, que sejamos intencionais, e que o nosso sim seja o não para todas as outras coisas, e que nós não sejamos aqueles de ânimo dobre, aqueles, Senhor, que ora quer, ora não quer, aqueles que ora estão, ora não está. Que hoje nosso posicionamento seja somente um, e que esse posicionamento te agrade, Senhor, ainda que seja com dores, ainda que seja, Pai, a duras penas, mas o Senhor é conosco, o Senhor nos faz poderoso, e que hoje os teus filhos vivam uma vida poderosa que eles jamais viveram, que toda distração caia por terra, que tudo aquilo que tenta chamar a atenção dos teus filhos e não é uma vida de futuro, caia por terra hoje em nome de Jesus. Que aquele que veio por um caminho para nos distrair, bata em retirada por 7 caminhos, que aqueles que veio nos atacar não encontre pouso em nosso coração, para toda língua que se levanta em juízo, nós a condenaremos, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus poderoso nas batalhas, que faz infinitamente mais do que pensamos. Hoje o Senhor é dar para os teus filhos, e nós sejamos aqueles que uma coisa só, Senhor, no nome de Jesus. Levante as tuas mãos hoje, comece a adorar o teu Deus e a pedir. Uma coisa só nós faremos e a buscaremos, que nós possamos habitar para todo sempre na tua casa, diante da tua lei, meditar nos teus mandamentos, viver a tua palavra, ter vida e uma vida em abundância. Que os nossos olhos hoje estejam focados em fazer o que fomos chamados a fazer. A nossa força esteja em ti, a nossa força esteja nisso, e que o Senhor honre a nossa decisão e nos abençoe para uma vida poderosa, uma vida que vale a pena ser vivida e ser contada. Hoje, Pai, eu abençoo os teus filhos, para que eles sejam melhores, para que eles sejam firmes em tuas decisões, e que eles não tirem o olho e não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que o Senhor permaneça firme, os passos e os pés
e os pés. Porque como diz a tua palavra, Senhor, como são belos os pés dos mensageiros que anunciam o Evangelho. Que os teus filhos, Senhor, sejam atalaias, boca de Deus, boca de Deus. Que hoje eles decidam entre prioridades, propósito e necessidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante dos céus, através de orações, as tuas súplicas, a tua ansiedade, e o Deus de paz vai esmagar Satanás. E o Senhor que te chamou, Ele vai honrar a tua vida e a tua entrega. Não queira aquilo que não é seu, não abra mão do que é seu. Tenha responsabilidade sobre aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Tenha responsabilidade sobre a tua família, homem. A educação da tua casa, ela não pode ser negligenciada por ti. Assuma as rédeas da tua autoridade. Assuma as rédeas no teu casamento. Assuma as rédeas no teu lar, na tua empresa. Assuma as rédeas no teu chamado ministerial. Pare de viver por um acaso. Pare de viver uma vida mediana. Pare de acreditar na mão das pessoas aquilo que coube a você fazer. É um tempo de realinhamento, um tempo de se colocar no lugar que Deus te estabeleceu para estar, e dali só sair quando Ele disser. Samuel, Deus está chamando você. Deus está chamando você. Até quando você vai me ouvir e não seguir os meus conselhos, estatutos, mandamentos? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Volte para a posição que você não deveria ter saído. Esteja no lugar que Deus te chamou para estar. Esse lugar te feriu, mas esse lugar vai te curar. Essa posição tem muito trabalho, mas Deus fará contigo. Esse é o lugar que você tem para frutificar. A tua vida encontra significado na significância que Deus te estabeleceu. Seja relevante naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Não se distraia e viva a vida em abundância que Deus tem para você.